esse é um tema que acho que não tem nenhuma paciente que vá a um consultório médico e queira fazer uma lipoaspiração que não pergunte ao seu cirurgião plástico. Por que a lipoaspiração tem essa fama tão ruim de procedimento perigoso? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a lipoaspiração ela é um procedimento cirúrgico. Ela não é um procedimento estético para ser feito numa clínica de estética na esquina, por profissional não habilitado, que não tenha treinamento cirúrgico, que não tenha experiência com lipoaspiração. Então, esse é o primeiro conceito. Jamais nós devemos pensar numa lipoaspiração como um mero procedimento de final de semana. Ela é uma cirurgia. Quer seja uma cirurgia para retirar uma pequena área ou uma grande área, superfície corporal total. Ela sempre tem que ser encarada como uma cirurgia. E a partir disso, é claro que a lipoaspiração ela tem que ser feita em centro cirúrgico. De jeito nenhum um profissional sério vai submeter uma paciente a uma lipoaspiração em um consultório. Por quê? Porque o consultório não tem as condições de segurança e de controle que a gente necessita num ato cirúrgico. Então, a lipoaspiração ela tem que ser feita num centro cirúrgico, habilitado, regulamentado. Tem que ter a presença de um anestesista que esteja ao lado dessa paciente, monitorando coração, respiração, pressão, administrando as drogas necessárias para que essa paciente permaneça em segurança. Ela tem que ser feita a lipoaspiração por um profissional que tenha tido formação, que tenha tido treinamento em lipoaspiração. Eu costumo falar para as minhas pacientes que de jeito nenhum a gente vai se submeter a uma cirurgia de apêndice indo no pediatra ou indo no acupunturista. Não, se você tiver problema de apêndice, você vai procurar um cirurgião geral. Mas na lipoaspiração as pessoas procuram qualquer pessoa, aceitam qualquer tipo de médico, mesmo aqueles sem experiência e sem treinamento, para realizar o procedimento. E isso, no nosso entender, é inadmissível. O procedimento tem que ser feito por quem tenha tido experiência e formação. E no nosso entender, a formação para a lipoaspiração, ela é a formação de um cirurgião plástico, que tenha tido experiência em cirurgia geral e depois em lipoaspiração na cirurgia plástica. Ninguém que tenha simplesmente feito um curso esse final de semana vai ter a experiência de saber os planos anatômicos, qual que é a espessura de um tecido, como que é a espessura de um tecido muscular que esteja protegendo os órgãos internos. Então, essas são medidas de segurança que cabem ao paciente. E aí, existem as medidas de segurança da lipoaspiração em si. A lipoaspiração, ela é um procedimento que foi muito estudado, muito estudado. Ele é um procedimento estabelecido, ele não é um procedimento onde a gente possa inventar moda dentro dele. Não, é um procedimento onde a gente segue parâmetros muito rígidos. O Conselho Federal de Medicina, a Sociedade de Cirurgia Plástica Brasileira, ela tem diretrizes para a lipoaspiração, que basicamente são assim: nós não devemos aspirar mais do que 40% da superfície corporal, nós não devemos aspirar mais do que 9% do peso corporal em litros de gordura aspirada, quando a cirurgia é feita isoladamente, quer dizer, só lipoaspiração, e não devemos ultrapassar 7% desse peso corporal quando a cirurgia é feita em associação com algum outro tipo de procedimento, como, por exemplo, prótese mamária ou abdominoplastia. E sempre que nós fazemos a cirurgia associada, a gente tem que estar mais atento à condição clínica da paciente, ainda mais. Quer dizer, às vezes exames que estão normais não são suficientes, porque, por exemplo, um hemograma que esteja no limite inferior da normalidade e que a paciente pretenda fazer uma lipoaspiração grande associada a 2, 3 tipos de cirurgia, não é suficiente. Não é suficiente para nos dar segurança, nem a nós e nem a paciente, de um procedimento cuja recuperação vai ser tranquila. Então, isso é dever do médico: orientar e tranquilizar a paciente de que ela vai estar fazendo num local apropriado,
por um profissional adequado, que tem experiência e que está atento clinicamente às condições específicas de cada um. Na lipoaspiração, a técnica cirúrgica, ela permite que a gente sempre tenha certeza que a gente não vai adentrar nenhuma cavidade corporal vital, por exemplo, tórax ou abdômen, que essa é uma das grandes medos, um dos grandes medos que os pacientes têm, de perfuração de alguma víscera, intestino, estômago, perfuração de pulmão, fígado. E por que a gente pode falar que isso não vai acontecer? Porque a gente está atento, a ponta da cânula numa lipoaspiração, ela sempre está visível na atenção do cirurgião ou na ponta da mão, batendo na mão esquerda ou na mão direita do médico que está realizando. Tomando esses cuidados, prestando atenção na quantidade de sangramento, na quantidade máxima de lipoaspirado, na condição clínica antes da cirurgia, durante a cirurgia, e prestando atenção na evolução desses pacientes no pós-operatório, tomando as medidas necessárias de prevenção de trombose, de embolia, de recuperação, de hematócrito, quer dizer, a quantidade de sangue que foi perdida, como que a paciente está evoluindo, orientando adequadamente, estando perto desse paciente, o risco de uma lipoaspiração, ele sempre vai existir. Ele nunca vai ser zero, mas é um risco que é um risco controlado, é um risco pequeno e é um risco que a gente sempre vai orientar as nossas pacientes que vale ou não a pena ser corrido para o tamanho do resultado, tamanho do procedimento que ela está querendo fazer. Se o risco for muito alto, a orientação é de fazer em etapas. Nada justifica a gente aumentar o risco um pouquinho que seja, se a gente tiver a segurança de fazer com menos risco em 2 procedimentos. A gente tem sempre que procurar a maior segurança possível dentro da lipoaspiração. E é isso que nós fazemos aqui. E é isso que a maioria dos cirurgiões plásticos com formação vai procurar. Então, essa é a mensagem que a gente tem para vocês. Que a segurança nunca vai ser absoluta, porque não existe, mas ela é muito grande se vocês procurarem um profissional adequado. Obrigado.